No capítulo 7, por exemplo, ele fala sobre a superioridade de Cristo como sacerdote, né? No verso de número 15, vamos ler a partir do verso de número 13. Vamos lá, 7:13. Porque aquele de quem estas coisas se dizem... Vamos ler o 12, né? Amém. Eu gosto do 12 também. Eu gosto de tudo, mas o 12 é... Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Se mudar o sacerdote, Muda a lei. tem que mudar a lei. Perfeito. Meu Deus. Então, e aí ele vai explicar, Jesus Cristo não é sacerdote levítico. Sim. Uhum. Mudou o sacerdócio. Perfeito. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A palavra ordem é ordenação. Sim. É aquilo que na igreja, popularmente, se fala de consagração. Ah, eu consagrei fulano a pastor. A palavra certa não é consagrar, é ordenar. Então, sacerdotes eram ordenados segundo a lei levítica. Sim. Perfeito. E Cristo foi ordenado segundo a ordem de Melquisedeque. Então mudou o sacerdote. E mudou a lei. Tem que mudar a lei. Perfeito. Muda a aliança. Verso de número 13. Porque aquele de quem estas coisas se dizem pertence a outra tribo da qual ninguém serviu ao altar. Jesus Cristo é de Judá. Amém, não é? Ele nem podia ser sacerdote segundo o ordenamento levítico. Verso 14. Perfeito. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá e concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Não tem nenhum sacerdote Os de levitas Judá. eram Os levitas é que eram cuidavam do sacerdotes. templo, né? Certo. Perfeito. Verso 15. E muito mais manifesto é ainda se a semelhança de Melquisedeque se levantar outro sacerdote. Um outro sacerdote que é levantado igual Melquisedeque foi levantado. Ou seja, não por Moisés, não segundo a lei mosaica. Sim, Perfeito. Quando Abraão encontra Melquisedeque, quem foi que ordenou Melquisedeque? De que ordem que ele? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Foi o próprio Deus que o escolheu e o levantou. Exatamente. Assim como o próprio Deus escolheu Cristo e o declarou sumo sacerdote. perfeito. Verso 16. Que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal. Essa lei do mandamento carnal que ele está chamando aqui é a de Moisés, viu? Moisés. Para você que é apaixonado pela lei de Moisés, não tem para onde correr, não. Lei do mandamento carnal. Carnal. Mas segundo o poder da vida incorruptível. Verso 17. Porque ele assim testifica: tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Essa aqui é a lei de abrogado e Por causa da fraqueza da sua fraqueza e inutilidade. e inutilidade. Meu Deus. Eu não quero nem brigar com você que guarda a lei, mas vamos lá. Verso 19. 19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. A lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Nada. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Não chegamos a Deus mais pela lei de Moisés, chegamos a Deus por Cristo, que é um sumo sacerdote superior a Arão. Essa é a ideia. Perfeito. Pastor, seria certo dizer então que pela lei ninguém chega à maturidade? Pela lei ninguém chega à maturidade, pela lei ninguém chega a Deus. Meu Deus. Pela lei todos estão reprovados. É verdade. Porque Jesus é o único caminho. É o a único verdade. caminho, a verdade e a vida. Meu E Deus. ninguém vem ao Pai. Se não por ele. Então, se eu seguir as leis de Moisés, eu não vou ao Pai. Sim, verdade. Por quê? Porque a lei de Moisés não me leva para o Pai. Uhum. Pelo contrário, a lei de Moisés me afasta do Pai, não porque a lei é ruim, mas é porque eu não dou conta de cumprir a lei. Sim. Perfeito. Então, se há um padrão que eu preciso cumprir para me aproximar de Deus e eu não consigo fazê-lo, então essa lei não me aproxima, ela Me afasta. me afasta de Deus. Porque aí as pessoas caem naquela condenação e aquele pensamento: eu não vou conseguir. E já que eu não vou conseguir mesmo, então eu desisto. Agora eu desisto e vou viver minha vida. É o viver Adão minha fugindo vida. de Deus, né? Exatamente. Verso 20, né? E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que lhe disse:
Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote eternamente. Por que eles tinham que ficar oferecendo sacrifícios também o tempo todo na lei? Porque o sacerdote morria. Sim. Então, eu tenho um bom sacerdote. Vamos lá. Eliezer. Só que quanto tempo Eliezer vai viver? Daqui a pouco ele morre. Sim. E aí, quando ele morre, ele deixa de ser sacerdote. Vai ter que se levantar outro, e outro, e outro, e outro. Jesus não. Jesus é sacerdote Eternamente. então, ou seja, ele não morre. Ou melhor, ele morrendo, reviveu. Glória a Deus. Então, ele é o meu sacerdote para sempre e eu nunca vou precisar de outro. Glória Essa é a ideia. Verso de número 22. 22. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Morriam. Entendeu? Então, quantos sacerdotes vão levantar? 70. Sim. Por quê? Porque vão morrendo, não conseguem. Jesus não. É um único. É um único. É suficiente. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Pode ou não pode salvar? Perfeitamente. Perfeitamente. Pode salvar perfeitamente. Glória a Deus. Então, só para complementar aqui o que nós falamos, é exatamente o contrário. Hebreus 6 é o contrário. Está dizendo assim, Cristo é suficiente. Uhum. Eu não sei por que vocês não acreditam que uma vez que vocês creram em Cristo, estão salvos Sim. e salvos eternamente. E é impossível alguém que caiu se renovar novamente para o arrependimento, porque esse cara já se arrependeu e ele já é salvo. Amém. Para você dizer que ele não é salvo, você vai ter que dizer que o sacrifício de Cristo não foi suficiente, que aquilo que Cristo fez não foi capaz de salvá-lo. Uau.